Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Meu nome é César Tanaka, nesse vídeo eu mostrarei uma novidade no Power BI. A atualização de abril de 2023 trouxe a formatação dinâmica para as medidas. A formatação dinâmica permite criar fórmulas DAX que usam códigos de formatação como neste exemplo. No gráfico da direita, os valores são apresentados com o sufixo de milhar e aqui não há formatação dinâmica. Então, quando os números ficam muito pequenos, todos aparecem como 0, 1000 e não há como diferenciar um número do outro. Já no gráfico da esquerda, eu usei a formatação condicional, então quando os números ficam muito pequenos, o sufixo de milhar desaparece e os números são exibidos normalmente. Antes de continuar, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e já deixa um like para nos apoiar. Sem mais delongas, vamos ao assunto logo depois da vinheta. Para que você consiga usar esse novíssimo recurso, você precisa de duas coisas. Primeiro, o seu Power BI deve estar atualizado com a versão de abril de 2023 ou posterior, ou mais recente. Para você verificar a versão do seu Power BI, vai aqui em Arquivo, escolhe aqui embaixo Sobre, vamos dar um zoom aqui, ó, Sobre, vou clicar uma vez, vou tirar o zoom, e aqui nessa janela central aparece a versão. Essa versão aqui é de abril de 2023. Então, se você tem uma versão mais antiga, você precisa atualizar o seu Power BI. O segundo requisito para usar a formatação dinâmica é que esse recurso esteja ativado. Na versão de abril de 2023, esse recurso existe, mas não está habilitado. Para habilitá-lo, você vai em Arquivo, vai aqui em Opções e Configurações, e na direita aqui, Opções. Nessa janela aqui de Configurações, você tem que escolher aqui, ó, Recursos de Visualização. Vou clicar nesse item, e aqui na direita tem uma listagem de itens que estão disponíveis para teste. Ou seja, estão na versão de pré-lançamento, pode ser que alguma coisa ainda seja modificada. Os que estão marcados já estão ativos no Power BI. Os que não estão marcados ainda não estão ativos. E a formatação dinâmica é essa última opção aqui, ó, Cadeia de caracteres de formato dinâmico para medidas. Então, você tem que marcar essa opção aqui. Depois disso, você vai clicar em OK. E se você ativou essa opção, você tem que reiniciar o Power BI, fechar uma vez e abrir de novo. Agora a gente vai dar um exemplo da formatação dinâmica. Eu vou aqui em outra página. Esse gráfico aqui está sem os valores. E o primeiro passo é criar uma medida para a gente poder colocar nesse gráfico. Esses dados que eu estou mostrando aqui são dados de roubos de celulares aqui no estado de São Paulo. Eu vou listar esses roubos por cidade. Então vou fazer uma contagem de roubos. Para isso vou criar uma medida aqui na tabela dos boletins de ocorrência. Nova medida. Vamos dar um zoom para a gente enxergar melhor. O nome vai ser Número de roubos. E é simplesmente uma contagem da quantidade de linhas da tabela principal. Então vai ser Count Rows, contar linhas da tabela de ocorrências. Vou dar Enter. A medida foi criada, vamos dar um zoom aqui. Número de roubos. E essa medida eu vou arrastar para o gráfico. Então vou selecionar o gráfico e vou arrastar o número de roubos para o gráfico. Então aqui tem um gráfico de barras e aqui o número de roubos. Esses números aqui não estão formatados. Por padrão, eu vou clicar aqui na formatação. Eu vou querer trabalhar com os rótulos de dados. Vou ativar aqui essa seção rótulo de dados. E aqui nos valores, vamos dar um zoom aqui nos valores. Tá, exibir unidades está nenhum. O padrão normalmente é alto, automático. Vou tirar o zoom e o alto coloca aqui 64.000, 4.000. O Power BI coloca o sufixo aqui após o número. E aqui embaixo tem aquele problema. Quando o número fica muito pequeno, fica tudo 0.000, 0.000, 0.000. Porque o sufixo aqui é fixo, é constante. Vou tirar esse zoom. Então nós vamos tirar essa formatação automática. Vamos colocar nenhum aqui. E a formatação vai ser a formatação da medida. Então a gente vai clicar na medida, número de roubos. Ela aparece aqui em cima. E aqui na medida, vamos dar um zoom. A novidade está aqui, ó. Formato de número, está no número inteiro. Você vai clicar nessa caixinha. Tem várias opções que você já deve conhecer. Mas apareceu aqui, ó, dinâmico. Isso aqui é novo. Vou escolher dinâmico.
Então, quando você escolhe uma medida para ser dinâmica, o que acontece? Ela aparece a possibilidade de ter um código de formatação aqui. Aqui na esquerda, veja, aparece formato ou medida. Então a gente consegue ou formatar ou trabalhar a medida. Parece uma coisa que não tinha antes, né? Essa opção de formato ou medida. Vou deixar no formato. A medida é a fórmula. Vou colocar aqui a medida, é a fórmula que a gente criou antes. O formato é a aparência que pode ser colocado aqui, o formato como no Power BI, como no Excel, ou você pode criar uma fórmula para isso. E aqui nesse código de formatação eu posso modificar. Vou colocar, por exemplo, que vai ter ponto de milhar, lembrando que o milhar aqui em inglês é vírgula, e vai ter uma casa decimal. Vou colocar um ponto, vai ter uma única casa decimal. Então, um dígito antes da vírgula, do milhar, e um dígito depois do decimal. Quando der Enter, o número aparece formatado. Olha aqui, dividido já por 1000. Como eu dividi por 1000, eu vou colocar aqui, por exemplo, 1000. Aí aparece o número seguido da palavra 1000. Se eu não quiser 1000, eu coloco K. Ou outro sufixo que você deseja. Milhão, bilhão, assim por diante. Então, sabendo que dá para usar código de formatação com a formatação dinâmica, aqui a gente vai começar a criar uma fórmula. E a fórmula vai ser uma fórmula DAX. Então agora eu vou criar uma fórmula DAX, cujo resultado vai ser uma formatação. Para isso, vamos começar criando uma variável, var, para armazenar o valor do número de roubos. Então eu vou digitar aqui NR, número de roubos, vai ser igual ao nome da medida, que é número de roubos. Que é o nome que nós acabamos de usar, né? Vou tirar até o zoom aqui para conferir, ó, número de roubos, isso. Então vamos dar um zoom novamente. Então criei aqui uma variável. A gente vai mudar de linha, né? Então é o Alt Enter. E aqui eu vou usar a palavra return para gerar o resultado dessa fórmula. Então o resultado vai ser o seguinte, vou dar um Alt Enter, vai ser uma espécie de função C. Se o número for muito pequeno, a gente não coloca milhar. Se o número for grande, a gente coloca milhar. Então para fazer essa função C, tem aqui um muito comum, que é usar switch. Switch, abre parênteses. Vou usar a função verdadeiro. Então sempre que o resultado for verdadeiro, vou mostrar uma opção. Vou dar Alt Enter. Primeira opção, essa variável chamada NR, que a gente criou agora, NR, quando ela for menor que 1000, o número é menor que 1000, não vou colocar milhar, não vou colocar nada, a formatação vai ser, abre aspas, 0, é o número sem milhar, sem nenhum sufixo. Vírgula, outra opção, Alt Enter, se o número não for menor que 1000, mas for menor que 1 milhão, então vou colocar aqui 1 milhão, 1, mais 6 zeros, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nós vamos formatar com K, de milhar, né? Então vai ficar assim, abre aspas, aqui o jogo da velha, ou 0 nesse caso, vai dar a mesma coisa. O ponto de milhar que aqui é vírgula, ponto de decimal, 0, vamos colocar aqui o K de milhar, podia ser 1000, milhar, o que você quiser. Abre aspas, outra opção, então vírgula, Alt Enter. E se o número for maior que 1 milhão, nós vamos colocar o prefixo de M, de milhão. Então aqui, NR, maior ou igual a 1 milhão. A gente vai colocar o formato de vírgula, vírgula, ponto 0. E aqui o M de milhão. E aqui eu vou fechar parênteses da função switch. Então se o número for até 1000, o formato vai ser esse. Se for maior que 1000 e até 1 milhão, vai ser com K. Vai ser dividido por 1000. E se for maior que 1 milhão, vai ser dividido duas vezes, né? Tem mais uma vírgula aqui. E o prefixo vai ser M. Então vamos dar um Enter. E aqui deu um erro na função. Esqueci a vírgula aqui em cima. Ó. Vírgula. Então faltou a vírgula aqui nesse pedaço. Caso essa função aqui embaixo seja verdadeira, então caso cada opção aqui, true é verdadeiro, seja verdadeiro, vai acontecendo na sequência aqui. Se essa primeira for verdadeira, o resultado todo da formatação é essa aqui. Se for a segunda, a formatação é a segunda. Se for a terceira opção, a formatação é a terceira. Vou dar um Enter agora. E vamos ver o resultado. Vou tirar o zoom. Vou clicar fora da medida. E aqui está o resultado. Ó. Para números maiores que 1000, apareceu o K. Vou dar um zoom aqui para ver melhor. Apareceu o K. E para números menores que 1000, não tem formatação nenhuma. Então a gente consegue distinguir melhor os números.
Essa formatação pode ser feita para datas, para horários, para números, para moeda. O interessante agora é que é possível fazer fórmulas para formatar dentro do Power BI. Nesse vídeo você começou vendo como verificar a versão do seu Power BI, depois como ativar um recurso que está em pré-lançamento, que nesse caso é a formatação dinâmica, e terceiro, como criar a formatação dinâmica de uma medida. Se você gostou desse conteúdo, clique no botão de curtir e compartilha com um amigo. Deixe o seu comentário para eu saber o que você está achando. E se você quiser saber mais informações sobre os nossos cursos, entre em contato pelo link que está na descrição desse vídeo. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações para saber quando houver novidades nesse canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.